Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Papo Canastra. O meu nome é Ramires. Eu sou a Jéssica. Estamos aqui com esse projeto incrível que nasceu para fomentar a nossa região. Vão passar por aqui empresários, influenciadores, pessoas que estão realmente para apoiar a nossa querida Serra da Canastra. A gente está aqui bem ao pé da Serra da Canastra, lugar de belezas naturais, cultura e muita história legal. E hoje vamos trazer aqui a Nilceia, proprietária da Quintal do Glória, da queijaria e produtora do famoso queijo canastra. É isso aí, então já segue a gente nas redes sociais e também compartilha com um amigo, porque o papo vai ser muito legal, e deixa o seu comentário aqui com a gente. Roda a vinheta. Nilceia, nós vamos bater um papo bem legal hoje aqui com você. É um prazer imenso ter você aqui com a gente nesse segundo nosso Papo Canastra, tá? E é assim, a gente quer saber de você, assim, como surgiu essa ideia de você ser produtora de queijo canastra, você que vinha de depósito de material de construção, você com seu esposo, o Renato, teus filhos, né, uma família linda que vocês têm, que a gente conhece desde a infância, né? Então, assim, eu queria saber de você como surgiu essa ideia, como que foi o trabalho. Eu sei que deve ter sido muito difícil no começo para vocês, né, empreender nessa área de queijo canastra, vocês não tinham esse conhecimento todo, né? Então, conta um pouquinho da sua história para nós, do Renato, vocês aí, por favor. Primeiro, bom dia, pessoal. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Ramires. Bom dia. É uma alegria imensa estar aqui com vocês nesse papo gostoso, né? Ainda mais de manhãzinha. Feliz, né? É muito legal. Mas, enfim, Ramires, a queijaria surgiu para a gente como um presente de Deus, né? Porque a gente tinha a loja de material de construção e aí a gente passou pelo processo de falência. E eu tinha já o sítio, porque o sítio é do meu avô paterno. Então, a gente já tinha comprado do papai e do Tizezinho. Então, a gente queria fazer alguma coisa lá para recomeçar, mas não tinha ideia. A ideia de início era fazer produções de verduras orgânicas. E eu sempre assim, né? Conversando com Deus, porque eu faço isso. Minha vida toda é isso. Graças a Deus. E aí... Falei com o Ailton, sabe? O extensionista da Emater. Ailton, me ajuda a fazer o projeto, né? A ideia era vender para o PNAE, para as escolas, produtos sem nenhum tipo de agrotóxico. Que legal. E aí o Ailton, na correria, ele não teve tempo de me ajudar. E aí ele surgiu nesse caminho para ele uma proposta de fazer um curso de boas práticas de fabricação do queijo. E foi aonde ele me convidou para fazer parte, para completar a turma. E acredite vocês ou não, eu era a única da turma que não fazia queijo. Olha só. De jeito nenhum, não fazia. E era a única que o Ailton também não esperava que fosse fazer alguma coisa. Exatamente. Que legal. E aí, depois do curso, durante a semana, o Ticélio, que era o meu vizinho lá, falou para o Renato, falou assim, eu não estou vendo a Nilceia, o que está acontecendo? Resumindo, né? Rápido. Aí o Renato falou, tá fazendo um curso de queijo. Aí o Ticélio falou assim, mas vocês vão fazer queijo? Aí o Renato virou para ele e falou assim, Célio, a gente não tem dinheiro nem para comprar as vacas, que realmente não tinha. No outro dia, o Célio surgiu lá com 5 vaquinhas. Dava 3 litros de leite cada uma. Olha, meu Deus. E aí ele falou assim, não, se for por conta das vacas, não, tá aí, pode fazer começar. O queijo. Tá vendo como Deus prepara tudo, E né? aí eu Realmente. entendi que era, né? Realmente recado de Deus pra gente. Que legal. E foi aí que a gente começou. E aí foi difícil. Bem difícil, Ramires. Imagino. Mas aí Deus coloca anjo também, né? Sim, com certeza. Acredito muito Aí eu nisso também. tive a ajuda do Ivair, com a Lúcia, né? Do queijo do Ivair, que são já fazem queijo canastra de tradição, que o meu, no caso, não é tradição, mas eles são. Aí depois também conheci um mestre queijeiro também, que faz queijos na canastra há mais de 40 anos já, o Roberto Soares, que me ajudou muito. Ele também. Eu conheci lá na queijaria, lá em cima também. Fantástico, né? Uma pessoa fantástica. Filha dele. Muito, muito gracinha. E depois começou, né? Fui correr para entrar na associação, porque eu não queria ser mais uma produzindo queijo canastra. Eu queria realmente cuidar da história que tem esse queijo, né? Que esse queijo traz muita história. A gente brinca que, até o Leônidas brinca muito, que ele não é do Ministério da Agricultura, ele é do Ministério da Cultura, porque ele é mais cultural. É verdade, é referência de cultura mesmo, então, o queijo canastra. E aí foi onde eu fui buscar entrar na associação, buscar trazer o reconhecimento do Glória como identidade geográfica do queijo canastra, né? E aí foram 6 anos de luta e aí, graças a Deus, a gente conseguiu tudo isso. Graças a Deus, Graças parabéns. a Deus. Nossa, incrível. E conta pra gente, assim, quais foram os maiores desafios, realmente, que vocês enfrentaram depois de passar
que vocês decidiram fazer, já estavam com as vaquinhas lá. Depois disso, como que foi? Os maiores desafios que vocês enfrentaram ali para poder chegar nesse reconhecimento, que depois você vai contar um pouquinho mais pra gente como que foi. Ô, Jéssica, a gente pensa assim, fazer queijo é fazer queijo, né? Simples assim. Gente, não é simples assim. Foi um desafio imenso até a gente entender e respeitar o que a própria natureza oferece. Porque ele é um produto, ele é um alimento vivo, né? É leite cru, né? O pingo, que é nosso soro fermento natural. E aí, qualquer erro mínimo que seja, você perde toda a produção. Nossa mesmo. E até que a gente entendeu isso, a gente deve ter jogado aí nada, umas 1000 peças de queijo fora. Porque tem no frio é de um jeito, no calor é outro, na época de chuva é outro, né? Assim, né? Acho que é assim, né? Sim. E aí a minha chave, a chave do Renato virou, a hora que a gente entendeu que a gente tinha que prestar atenção no que a natureza estava oferecendo, sabe? Observar tudo no entorno, à nossa volta, entender que a gente precisava voltar no tempo e fazer os manuseios, tanto das vacas, da alimentação das vacas. Desde tirar o leite da vaca, tudo influencia. Diretamente. Então, a gente precisava voltar e fazer o mais próximo que os nossos antepassados faziam para a gente produzir um queijo de qualidade. Então, hoje a gente produz um leite, né, que já é quase 100% orgânico. Ainda não é porque a gente precisa comprar soja, né? E aí a gente ainda não dá conta de comprar ela orgânica. E respeitar o processo dentro dentro da queijaria, né? E da maturação. Então eu tive que aprender a observar o que a natureza estava me mostrando para me chegar nesse resultado. Tem que ter paciência, né? Muita paciência. Né? Eu imagino que foi muito difícil mesmo, porque todo começo é complicado, ainda mais que você não estava nesse ramo ainda, né? E não fazia, né? O não queijo, fazia nem pra comer em casa. Nem pra comer em casa. E também que assim, igual eu também, nem conhecia queijo canastra, né? A gente conhecia o queijo fresco, né? Exatamente. E era isso aí que a gente conhecia. Exatamente. Eu também, eu vim conhecer o queijo com a abertura da loja da venda da canastra, que eu vim conhecer os queijos canastra também. Pra mim era tudo queijo. Na minha opinião, tudo era uma coisa só. Pra mim, o queijo canastra era quando você deixava o outro queijo maturar lá. Pra mim também era isso. Assim. Mas muito é bom, incrível. E então, demora, né, pra fazer, assim, pra ele ficar pronto. Ele tem 15 um tempo... dias. 15 dias. Aproveitando, já que a gente tá falando disso, deixa eu esclarecer umas coisinhas aqui, que é legal, que é interessante pro nosso público, principalmente o seu e o meu, conhecer. A gente fala assim, queijo canastra, né? A gente tem que entender que ele não é um queijo canastra, ele é um queijo da canastra. Sim. O queijo, ele é o queijo Minas artesanal, que todas as regiões reconhecidas em Minas fazem, que é o leite cru, o pingo, o coalho e o sal. Mas o da canastra é a única coisa que expressa nele que nenhum outro lugar pode copiar, porque é o terroir. Eu tenho um amigo do Cerro que fala assim, que é nosso trem-ruar. Né? Gente, o nosso trem-ruar. Entendeu? Adorei, mineirês. É o mineirês. É o que o ambiente tem para oferecer e faz toda a diferença no nosso queijo, que é a nossa microbiota. Então, o pessoal precisa entender isso. A gente tem o queijo que é da canastra. É verdade. Que ninguém vai fazer igual, porque só aqui tem o que a canastra oferece. Entendi. É o pasto, a pastagem, a altitude, é tudo, sim, né? Tudo influencia mesmo tudo nele ser da canastra, né? E a microbiota, que é muito rica, né? Então, isso é interessante. Que legal. Bom, vamos lá. Nuceia, os queijos canastras são conhecidos, são reconhecidos e conhecidos hoje praticamente assim, no mundo todo, né? E você teve o privilégio de ser o queijo, né? Que esse aqui, né? Que foi premiado na França. Sim, isso? Sim. Mas, na verdade, não é esse. Não é esse. Esse que a gente vai partir é o Serração. Ah, tá. O que foi premiado na França é o Névoa da Canastra. O Névoa da Canastra. Me desculpa, gente, eu não trouxe, mas é porque ele não estava pronto. Mas depois eu mando para a Jéssica e o Ramires mostrar para vocês. Isso, depois a gente mostra. Até a pegada do Ramires, são quantos tipos de queijo que vocês produzem lá? Tá, hoje a gente produz o quintal, que é o casca... Produz entre aspas, deixa eu explicar para vocês. Porque o quintal, o serração, é o mesmo queijo. Ou seja, no sentido assim, é a mesma massa, né? Mas o tempo
que determina a maturação. Então, ó, a diferença já da questão do tempo. Quintal do Glória. Quintal do Glória é o de casca amarelinha. Casca amarela, meia cura normal. Que só acontece na minha queijaria na época do verão e da seca. Porque aí o mofo não tem a força de crescer. Esse é o serração, que é o casca florida natural, que é agora da época do inverno e da chuva. Ele acontece lá na queijaria. Para mim é o melhor queijo, que é o queijo do inverno. E aí tem o névoa, que aí eu não posso chamar ele de queijo canastra, porque é a mesma massa, mas o processo de produção de informar, de maturar é diferente. E também tem esse, né, que é o quilombo, ó. Vocês estão sentindo a cremosidade dele aqui? Deixa eu mostrar pro pessoal. Esse quilombo também é uma criação minha, são autorais. E ele é super macio, gente. Olha que legal. Ele é bem maciozinho mesmo, assim. Bem cremoso. Pode ser bem cremoso. Mas aí, Nilce, assim, voltando lá à minha pergunta, né? Como ele já foi premiado na França, e assim, como você se sentiu quando você recebeu a notícia? E quem te deu essa notícia, assim, que, nossa, o seu queijo foi premiado aqui na França, foi o quê? Foi prata, ouro, bronze? Foi prata. Foi prata. Foi prata. Tem a medalhinha? Essa aqui, ó. Então aí pra você ver, ó. Gente, olha que então, assim, como que foi receber essa notícia? Então, é muito gratificante. Eu já fico até a gente arrepia, né? Porque é muito gratificante, Nossa, porque é reconhecimento do nosso trabalho. Quem me deu a notícia foi o Olorico, que é um produtor da Vargem, de queijo canastra também, que levou meu queijo, né? Ele estava lá. Ele estava. Foi ele que levou meu queijo para lá. E aí, a hora que saiu o painel com os nomes que foram premiados, na hora ele já me mandou uma foto. Aí eu olhei de novo, falei, Jesus tem misericórdia. É real, né? Custou acreditar, né? Então, assim, né? E é essa sensação que, para mim, o que é mais importante quando vem esse reconhecimento é que eu tô cuidando e preservando da história que vem junto com o queijo. Sim. Entendeu? Que eu tenho certeza que eu não tô fazendo só um queijo. Esse é o propósito, né? Esse é o meu propósito. De fazer o queijo. Sim, entendeu? Não ser mais uma, mas fazer diferença com todos que já estão escrevendo a história. Isso mesmo. Eu acho que é isso que leva realmente o empreendimento ter sucesso, né? É o propósito ali por trás do fazer, não fazer só pelo dinheiro. E não ser sempre mais um, né? Que não pode ser só mais um, né? Tem o diferencial. Tem que ser diferente, verdade. Porque ser mais um é mais um só, mas quando a gente bota um objetivo que quer ser mais um, mas é com mais mesmo. Marcar a vida das pessoas. Porque isso aqui é um símbolo, importante. É um presente. A minha família é de fora, de Londrina. Toda vez eles levam um queijo, levam alguma coisa da canastra para presentear a gente que não veio para cá. O pessoal de lá manda mensagem, traz queijo, leva queijo. Porque realmente lá não tem o queijo da canastra. Exatamente. Não tem. Tem queijo, mas é diferente. Não, é totalmente diferente. Você acha que esse foi o momento mais emocionante para você da história? Não. Não, e qual foi o mais emocionante? Gente, que bom, que tem mais um ainda, né? É incrível. Mas não tem a ver com medalha. Acredito eu, tenho certeza, Ramires também vai confirmar isso, que a gente tem um ícone na canastra que é o que mais me emociona, que é o seu Zé Mário. E aí ele veio na minha queijaria. E o dia que ele veio na minha queijaria, que ele experimentou o meu queijo e falou assim para mim, seu queijo é fantástico, para mim foi o momento mais emocionante de toda a minha história com queijo canastra. Zé Mário é um produtor da Serra da Canastra já, e ele é um ícone da canastra. Pessoal, ele deve produzir hoje na média de 5 peças por dia, no máximo ele é a Dona Valdete. Meu Deus! Mas ele é um dos que conseguiu preservar a história para chegar onde que chegou até hoje. E é uma pessoinha que eu falo que é fantástico. E o queijo dele também é fantástico. E aí, a hora que ele fala isso do meu queijo, Jesus Cristo, eu nem sei expressar o que eu senti, mesmo, mas valeu para mim. Não que as medalhas não sejam importantes. Lógico. Não. São marcos, né? Sim,
Mas quando vem foi uma... fantástico Mas mesmo. o reconhecimento de alguém que você admira. Sim, Isso é muito melhor. muito mesmo, bom. né? Mostra que tá no caminho certo, né? Sim, sim. É legal. E assim, eu sempre recebo puxão de orelha. Ele fala assim, se eu chegar lá na sua casa hoje, experimentar seu queijo, ele tá igual aquele que eu experimentei aquele dia. Sim. Se não tiver, ai. Eu falo, deixa ele pra mim. Mas é isso. verdade. Mas com certeza vai estar, né? Porque Sim. vocês mantêm um padrão, né? Sim. Isso aí não foge. A gente tem experimentado, e sabe que toda vez é o mesmo padrão, não consegue... E manter mudar. esse padrão de qualidade não é fácil, né? Não, é um desafio não. gigante, porque Sim. tem ali tudo que influencia, Que mão horas de você- obra também, Que horas né? você levantou hoje no CE? 4 horas. 4 Olha aí. horas. Você todo dia? Todos os dias, amigos, pra gente dar conta de fazer as outras coisas que precisam ser feitas, Sim. né? Tem que ser 4 horas. E tem uma equipe ali, como que é na fábrica? A equipe Vocês é têm uma grande, equipe grande. Vocês produzem em média quantos queijos por dia? Ó, Jéssica, até 3 meses atrás a equipe era 2 pessoas. O Renato, juro. Gente, que O, legal. o Renato, que é meu esposo, e eu. Aí agora a gente levou nossa nora. A gente tem uma nora agora. Aham. E agora ela tá começando lá. Faz 3 meses que ela tá lá comigo, me ajudando. Uhum. E tá sendo muito bom também, muito legal. E a gente tem feito em média de 20 peças por dia, que dá aí 20 quilos, né? Que são Entendi. 10 litros de leite para cada peça de queijo, 20 quilos por dia. Tem um dedinho de vocês ali por trás, então o tempo todo. Por trás não, né? Em tudo. é o tempo né? todo, é o tempo todo. tempo Sim, todo. sim. Que legal, bacana. Tem algum queijo que você está criando ou já criou, que está ainda em formação? Você já comentou desse aqui do Quilombo, talvez, não sei se seja esse, ou se tem algum que você possa falar também, né? Que talvez ainda está na forma, assim, seja Não. autoral seu, que vocês estão criando mesmo assim, que vai ser a sua marca também. Um lançamento ainda. Sim, mas assim, na verdade, esses 2 que eu tô criando não vão ser massa, vai ser a mesma massa, o mesmo jeito de informar, mas a maturação vai ser diferente. É porque é engraçado que eu recebo muito turista e as nossas histórias se misturam, né? Então, os 2 queijos, os próximos que virão, são por causa de turistas mesmos que se identificaram. O primeiro vai ser 2 amores ou 2 corações, eu ainda não decidi, que é uma pessoa muito legal que veio de Santa Catarina e quis levar um queijo meu para maturar lá, para ver como que ele olha, ficava. Que legal. Sim, e aí ficou bem legal. Em uma região fria, né? Aham. E ela até me mandou um pedaço depois, e aí ela falou, vamos criar um queijo? Aí 2 amores ou 2 corações? E aí Santa eu tô Catarina. construindo isso. Já que Sim, seria o seu e o dela. o meu e o dela, os 2 Gente, corações. Legal Entendi. demais. E tem o orvalho também, que é um pessoal que chegou na queijaria, eles são do Paraná. Eu não lembro a cidade ao certo. Sim, e era quase 7 horas da noite e aquele dia a gente tinha atrasado e eu ia começar a fazer queijo ainda. Aí ele falou assim, então hoje a gente vai ter o queijo do orvalho. Aí eu falei assim, não vai ser o do orvalho não, mas depois eu vou criar um do orvalho. E aí sim, o orvalho vai ser só com produção do leite da tarde. Já está em andamento. Logo, influencia logo. também o horário que Isso. tira o Sim, leite, sim. influencia em tudo. Sim, a ordenha da tarde ela tem um intervalo menor. E aí, automaticamente, o teor de gordura do leite é maior. E aí você tem um queijo mais cremoso, mais untuoso. Entendi. Faz Que toda a legal. diferença. Esses outros 2 prêmios que a gente tem aqui, conta pra gente. Um é do Quilombo, que foi o ano passado lá em São Paulo também, que é da mesma equipe que faz o Mundial da França, né? Então, eu não vou conseguir falar o nome deles, que é difícil. E esse daqui é o do Chuveirinho, que também é um queijo, produzi ele ontem, para vocês terem ideia. É um queijo que remete muito ao queijo da Serra da Estrela, é um queijo bem cremoso de comer com colher. Aí Mas tô eles com são- água na boca de No- todos, quero Esse aí experimentar. eu também não um pouquinho de conhecia, cada. não. Não, esse não. Esse esse- eu produzi ele ano passado, porque o ano passado foi mais úmido e mais frio. E aí eu não tinha conseguido produzir mais. E aí agora, como esse ano tá bem fresquinho, bem gostoso, aí já fiz uma fez remessa ele. boa Nós dele. Vamos experimentar Sim, esses também. Sim, Vamos É. passar por lá. sim. É muito Incrível. legal. E eu preciso agora criar um queijo de verão, né? Porque os meus queijos autorais são É. todos de inverno.
Jéssica, E é um desafio, né? Sim, é um Fazer desafio. esse de sim. verão. Vai ser Sim. uma coisa nova. Precisa, mesmo. é. Que legal. Mas é legal, porque é a própria natureza me desafiando e eu entendendo o que ela quer me mostrar. É muito bacana isso. Jéssica, quando você vai partindo aqui, eu vou bater um papinho com a gente. Combinado, Segue, vou abrir. então, tá? Só contextualizar o pessoal, esse aqui é o Quintal do Glória. Não, esse é Ele o Serração. Serração. O Renato colocou o rótulo errado. Tá. O rótulo do quintal é a casca amarelinha. Esse tá mofadinho, Eu abro casca aqui florida. por trás Do jeito que mesmo. você quiser. Fica à vontade. Isso é, e assim, você ali, você trabalha, você atende o pessoal todos os dias, se for lá, ou é agendado? Como é que funciona a tua queijaria? Se eu chegar lá 2 horas da tarde, você vai me atender ou não? Tem que ser agendado? Como é que funciona lá? E o que você serve lá para o pessoal, para as expedições, que eu vejo muito no Instagram também, as expedições que você recebe? Como é que funciona lá? Fala um pouco. Ramires, durante a semana, eu tenho muita coisa para fazer também, né? Mas Sim, eu recebo claro. sim. Mas você falou que é só você e o Renato, e agora você tem a tua nora, né? Sim. Lógico que é muita coisa. Mas aí eu deixo uma plaquinha lá, que aí a hora que a pessoa chega é só me ligar que eu vou receber. Mas normalmente a gente fica lá das 4 da manhã até umas 11 horas. Depois a gente para, né, pro horário de almoço, volta às 2 e fica até às 6. Nesse intervalo, se chegar e não encontrar ninguém lá, é só pegar o celular que tá lá na plaquinha, me ligar, que a gente sobe para atender. E grupos maiores eu peço que a agenda, né, para mim poder ter um controle, que aí eu gosto de montar as tabuinhas de degustação. Isso, eu acho muito bonito. Pra você ver qual que você gosta mais, para poder levar, né? Não, e para eu ter controle mesmo, né? Senão eu me perco ali. Então, eu vou pedir pra você que partir, porque eu? eu não sou mineira. Não. E eu parto diferente. O povo fala assim, não é desse jeito que parte. Eu vou pedir pra ela partir pra gente. Mas a gente pode partir. Ó, então tá. Normalmente o pessoal gosta de partir ele em cunha, né? Fazendo até o símbolozinho do queijo, que é do Minas, né? Da nosso Minas lá. Sim. Mas eu não gosto, eu gosto de partir ele em fatias mesmo. Mineiro, Aí, ó, né? Você parte exatamente. mineiro mesmo, sabe né? por quê? Eu parto desse de triângulo, né? né? De triângulo. Aqui, Jéssica, quando você parte ele assim, ó, inteiro, você vai sentir o queijo por inteiro. Olha isso, gente. Você vai experimentar o meio, a casca, porque são... A minha mão tá curta, Ramires. Termina aí você pra mim. Tô tendo... Os três, Deu pra entender. os três aqui, ó, partindo um queijo. Ó. É porque minha mão Vamos tá virar curta. ele lá. Vou virar ele assim, ó. Pro pessoal. Consegue pegar? O pessoal vem mais de pertinho. Vai, parte assim, Ramires. As tirinhas. Aqui. Pessoal, o queijo super macio. Nossa, olha. E a casquinha? Uma delícia. Eu gosto de cheiro. Pena que vocês que também estão aí disso, assistindo não acredita? tem como sentir o cheiro e o sabor tem do queijo que ir lá. aqui, viu? Nossa, Vocês vão ter que vir aqui mesmo, viu? Ó, e aqui, ó, pra vocês observarem. Quando você parte o queijo assim, ó, você consegue experimentar. Aqui perto das bordas, ele tem um sabor, no meio ele tem outro sabor. Se você partir ele em cunha, no triângulo, você não consegue experimentar o queijo por um todo. entendi. Então, assim, é a melhor forma para você experimentar o queijo por completo. Derrete na boca. Pois é. É bem amanteigado. Bem amanteigado. Nossa, bem fabuloso. amanteigado. Muito gostoso. Esse é o nosso queijo casca florida natural. Natural, porque mais uma vez é a natureza que traz esse fungo aqui para nós, né? Que é uma preciosidade. Uhum. Esse é o Geótrio cândido, que é o mesmo fungo do queijo camembert, mas a gente tem ele aqui como presente de Deus na nossa natureza, no nosso terroir, que é fantástico também, né, Ramires? Nossa. Um cafezinho vai ficar incrível. Um bom vinho também. Um bom vinho, uma geleinha. Uma cachaça também, uma cachaça Inclusive, maturada. Ele vai cair É bem legal com todos. falar pro pessoal com o que dá pra acompanhar, né? Tem gente que faz receitas. Nossa, é com tudo, acredita? Com tudo, né? Com tudo. Fica bom. Aqui, Eu trabalho com esse queijo aqui na loja, né? O Casca Florida. E o pessoal compra também para poder fazer. Eles falam assim: esse aqui vai ficar bom com risoto, não macarronada. Nossa, o risoto. Tem um aqui no Glória, tinha uma lanchonete que usava ele para fazer lanche. Entendeu? Fazia o lanche. Nossa, deve. Então, assim, porque quando você fabuloso. frita ele na chapinha ali na frigideira, ele fica. Forma aquela ele fica casquinha. fantástico. Cremoso, né? Ai, já deu água na boca Não, de vocês, então... hein, pessoal? Pois é. Vocês vão ter que ouvir aqui, né? Experimentar. Não, mas pode direto pedir na quintal da também, garagem. né? Em cima, Direto no quintal. em cima do arroz, Nossa.
Sabe? O arroz tá acabando de secar. Minha mãe fazia muito isso na infância. Exatamente. Minha mãe fazia muito isso. Não. E o que é legal, gente, ele com 10 dias ele já é zero lactose, então para quem tem... Isso. Eu tenho intolerância à lactose, mas eu não deixo de comer por queijo, sim. Eu adoro. Não, mas ele com 10 dias ele já é zero lactose, sim. E o que é mais fantástico ainda para quem gosta de malhar, 100 gramas dele tem 21 gramas de proteína. Gente, então eu vou incluir ele na minha dieta. Sim. Que isso. É fantástico. É melhor que tomar, né, outras coisas. Sim. Whey. Ele é natural. Ele é natural, exatamente. É muito legal. Né? Curiosidades que eu não sabia realmente sobre o queijo, assim, a gente não tem noção de como é feito. A gente vai ficar aqui com o Nicéia, vai ficar o dia inteiro aqui. Delícia! Mas o que é legal desse programa que vocês criaram, que eu quero parabenizar, obrigada. Que é isso, é trazer para as pessoas o que não é falado, que ainda não é divulgado, que ainda não é conhecido. Trazer a curiosidades, sim, né? Sobre falar assim, é muito legal, aqui realmente muito legal. perguntando o que a gente tem de curiosidade, né, Ramírez? A gente quer saber, todo mundo quer saber. Exatamente. E é um prazer enorme ter você aqui com a gente, com essa história linda, né? Com tudo que aconteceu. E quanto tempo tem desde que você começou? Começamos em 2018. 2018. Crescemos, 7 anos. 7 anos. Crescemos na pandemia, com a graça de Deus. Olha aí, tá vendo? Sim. Que foi um desafio gigante, né? Foi, e a gente conseguiu. É porque não é projeto meu, é projeto de Deus, né? Exatamente. E vocês enviam para o Brasil todo? Brasil todo. Direto entrando em contato com vocês no Instagram? Sim, a 99% das minhas vendas é lá na porta. Uhum. Eu recebo bastante gente, graças a Deus, bastante turista. O Ramírez e eu temos uma parceria bem legal, né, Ramírez? Que funciona muito bem. E o que é mais fantástico disso tudo é que eu tenho clientes que estão comigo desde que comecei e que até hoje me pede queijo e eu envio. E eu mando para o Brasil inteiro. Que legal. Com o maior carinho. Saber que, né, o pessoal prazer. De casa, saber que eles podem, sendo de qualquer lugar do Brasil, pedir o queijo, que eles vão receber lá um queijo muito especial da nossa canastra. Sim. Com certeza. Olha o creme. Isso só encontra aqui. Olha aqui. Olha isso, super cremoso. Molinho. Olha lá, que delícia. Nossa, delicioso mesmo, muito bom. E se você fosse dar um conselho hoje para quem quer empreender, porque além de tudo a gente está falando de empreendedorismo também, né? Além da história do queijo e tudo mais da sua história, essa história sua traz uma garra, uma persistência, e a gente queria que você desse um conselho pro pessoal de casa, para quem quer começar a empreender na nossa região, que está crescendo, que está fomentando muito, que está melhorando, né? Está em expansão. Se o pessoal de fora quiser empreender, ou alguém que está aqui na nossa cidade tem vontade de ter o seu próprio empreendimento, dá um conselho para o pessoal. Primeiro, colocar no coração de Deus. É essencial, que aí ele vai fazer a obra. Segundo, entender os sinais que ele vai te mandando, né? Porque é essencial você entender aquilo que ele vai te mandando. Terceiro, acreditar naquilo que você deseja, de fundo do seu coração. Fácil? Não é. É difícil. É um desafio todos os dias. Todo santo dia. É desafiador. Mas, ao mesmo tempo, é muito prazeroso. Porque você está fazendo aquilo que você acredita. Que acredita, que gosta. E que gosta. E é aquilo que você confiou a Deus. Então, não tem como dar errado. Não tem como. Verdade. Esse é o meu conselho e é isso que eu faço lá em casa todos os dias. E a gente sente isso, né? Através de você, dos seus produtos. A gente vai falar de nós mesmo aqui, né, Jéssica? A gente sentou, conversou, vamos montar um Papo Canastra, vamos montar um podcast. Muito legal. E aí não tinha equipamento, comprava faltava outro, foi vamos umas montar. 10 reuniões para vamos, e assim, a gente não tem uma estrutura, né, assim, igualzinho o pessoal tem aí, passa na televisão, que tem toda uma equipe por fora. A gente monta, a gente é 4 pessoas também, que estamos desenvolvendo aqui, né, nosso propósito, nossa coisa, sim. E graças a Deus, no primeiro já foi um sucesso, o pessoal já fez vários comentários, então assim, esse é o segundo e garanto que vai ser, daqui para frente vai ser um sucesso nosso também. Assim, amém, que assim seja. Que assim seja. Mas a gente quer, assim, agradecer você mesmo de coração, por você ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui bater esse papo com a gente aqui, né? É um papinho rápido mesmo, a gente, né? E agradecer o Renato também, seu esposo, teus filhos também, que te ajudam também, a tua nora, tá bom? E a gente tá aqui de portas abertas também para você também, numa outra oportunidade, voltar aqui de novo. Mais que deve ter muita história ainda, né? Os filhos novos, vai trazer os filhos novos. A gente tá aqui de portas abertas também para poder estar te recebendo aqui, viu? E já agradecer aproveitar também e falar pro pessoal de casa que a gente vai passar lá,
vai mostrar um pouquinho mais de lá Isso. no Instagram. Legal, Eu acho que vai ser legal, Vai. né? Mostrar um pouquinho lá da produção, Sim. dos queijos que tem lá, a experiência que é ir até lá, que eu Sim. acredito que seja incrível. Sim. A gente trazer essa experiência mesmo pro pessoal ter uma noção de como que é. Sim. E sobre o projeto, eu acho que é uma coisa que está por trás do projeto realmente é esse propósito, né, de trazer quem está aqui na nossa terra para Sim. ser visto, para ser realmente reconhecido e contar e motivar outras pessoas a crescerem, a serem, né, referências aqui na nossa região. Então, é um prazer enorme ter você aqui com a gente, Obrigada, viu? obrigada. Te conhecer pessoalmente, né? Então, Eu já sabia quem era, mas pessoalmente ainda não tinha sim, conhecido. Mas é isso, muito, muito obrigada mesmo. ai, que legal. Eu que agradeço. E, Ramires, para encerrar, Vamos lá. eu recebi um chefe de cozinha lá na minha queijaria. Ele é o chefe principal do Hotel Hilton lá de São Paulo. Sim. Ele chama Breno. E aí a gente conversando, eu falando dos meus projetos, ele virou para mim e falou assim: Nilceia, nunca espera para começar. Começa com o que você tem. Isso Exato. mesmo. Então, parabéns por vocês Obrigada. terem começado. Você falou que ainda não tem um estúdio, não tem um espaço, mas parabéns pela iniciativa de ter começado com o que vocês têm. O nosso estúdio Uma aqui, hora né? chega, Tá natural, uma hora o nosso chega. Deus estúdio tá na aqui, frente isso aí, mesmo, nós né? estamos aqui. Acredito que... Uma hora chega. E para todo mundo, esse conselho também. Comece com o que você tem. Nunca espere ter o melhor, porque o que você tem já dá para você fazer alguma coisa. Isso mesmo. E obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, obrigado, Muito viu? obrigada. Obrigada. Isso aí, pessoal. E aí, a galera de casa, já aproveita, a gente vai deixar o Instagram dela para vocês seguirem, verem mais coisas lá sobre ela. Eu vi que ela tem vários, apareceu em televisão, né? Várias Sim, reportagens. Então é legal assistir para vocês conhecerem um pouco mais da cultura do queijo da canastra. Então já segue. É Quintal do Glória mesmo que tá, Queijo né? Quintal do Glória. Queijo Quintal do Glória, que tá o @, do Instagram. O nosso Instagram também, não deixa de seguir, de compartilhar esse bate-papo com os seus amigos. Comenta aqui embaixo se você gostou de ouvir essa história. É isso, né, Ramires? É isso aí, Muito pessoal. obrigada. É isso mesmo, a Jéssica já falou tudo aí. Então, curte lá, assiste, compartilhem e vamos divulgar para a gente vai ter nova semana que vem, tem Novo convidado. outro convidado e muito importante também, muito que tem bastante responsabilidade aqui na nossa turismo aqui na nossa região, da Canastra, tá E bom? muita história para contar. Muita história boa, muita história para contar. Ó, tô ansiosa já para ver. Muito obrigada. Obrigado, gente.